A paz do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade ao assunto, estamos aqui adentrando a sexta lição, que tem como título Preservação e Tradução da Bíblia, né? Estamos, na lição anterior, estudamos sobre os textos bíblicos no seu original, nas suas línguas originais, o material pelo qual foram utilizados os autores da Bíblia nos seus manuscritos originais, que foi o pergaminho e o papiro, e o modo que esses escritos foram escritos, né? Foram escritos em rolos ou em códice, e as traduções mais antigas da Bíblia, desde os códices mais antigos até as Bíblias impressas mais antigas, foram objeto da lição, da quinta lição que falamos agora há pouco. Agora adentraremos na sexta lição e daremos continuidade a este assunto. Amém, meus irmãos? É dividido em 5 pontos, né? O primeiro tópico tem a tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia era necessária para que se cumprisse as palavras do Senhor Jesus após ressuscitar, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos e povos, cada qual com sua língua. Hoje, quando vemos as Escrituras traduzidas em parte, né, em 2.337 línguas, sabemos que aquele que comissionara os discípulos para tão grande obra proveria os meios para a sua realização. Amém? Existem as versões semíticas, né, que é o Pentateuco samaritano, que é aquela escrita hebraica com características do hebraico antigo, misturado com o idioma da língua, o idioma da língua cativa, que os judeus do Reino do Norte foram cativos pelos assírios, né? É o hebraico mesclado com a língua assíria, né? Essa é a versão semítica mais antiga, o Pentateuco samaritano. Tem o Targuz, que é a versão em aramaico do texto em hebraico. E existe a Septuaginta, que é a tradução dos originais hebraicos, do hebraico quadrado, para a versão grega, que deu seu nome de Septuaginta. Essa foi a Bíblia que possivelmente era usada no Novo Testamento na época de Jesus. Podemos também dizer que a tradução da Bíblia, né, a Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento a partir do original hebraico. Foi também essa tradução que situou e dividiu os livros por assuntos como os temas hoje: lei, história, poesia e profecia, né? Não há um exemplar da versão dos 70, né? As cópias mais antigas datam-se dos anos 325, que é exatamente o manuscrito Vaticanos. Existe, além da versão mais antiga da Septuaginta, existe a versão de Áquila, existe a versão de Teodosião, a versão de Simaco. Estas 3 versões com a Septuaginta são versões do Antigo Testamento em grego, por estes que foram escritores nos 2 primeiros séculos da era cristã e que escreveram o Antigo Testamento na língua grega, e eles eram ebionitas, né? Existe a Exapla de Orígenes, que traz no seu escrito a Bíblia do Antigo Testamento em hebraico, a Bíblia no Novo Testamento em grego, a versão de Áquila, a versão de Teodosião, a versão de Simão e a Septuaginta. Então a Exapla é exatamente um compêndio da Bíblia, escrito em 6 formas linguísticas diferentes, tanto a versão de Áquila, como a Teodosião, como Simão, como a Septuaginta, como a versão traduzida pelo próprio Orígenes do hebraico e a versão traduzida pelo próprio Orígenes do grego, né? A Exapla, uma bela e uma perfeita tradução das línguas hebraicas. Existem as versões siríacas, Peshito, né? E a versão filoxênia. Ambas as versões, a Peshito, né, cujo significado é simples,
foi feita diretamente do hebraico para a igreja siríaca de Edesa, ao nordeste da Mesopotâmia. No século II, o texto tem quase todo o Novo Testamento e foi feita entre os anos de 150 a 200 da era cristã. Deu origem a outras versões, como árabe, a pérsica e a armênia. Né? Essa versão Peshito é uma versão muito importante para conhecermos a história das traduções da Bíblia, estas traduções de outras línguas, que mais se aproximaram à língua original pela qual ela foi traduzida. A versão da Filoxênia, ela foi feita por Filoxeno no ano 508 depois de Cristo, tá certo, meus irmãos? Existem as versões latinas, dentre as versões latinas mais antigas, existe a antiga versão latina, né, que acredita-se que foi feita entre os anos de 170 da era cristã, e que foi realizada no norte da África, né, em uma cidade chamada Cardaco, que é esta mesma cidade que deu-nos depois, no século IV, veio o Santo Agostinho, né? De onde veio o Santo Agostinho, Cardaco, no norte da África. Foi no norte da África, na cidade de Cardaco, que veio a existir a versão mais antiga latina, que é conhecida versão latina. Essa versão foi escrita no ano 170 da era cristã, então percebemos que ela é uma versão muito antiga, né? Talvez de uma geração posterior à geração dos apóstolos, né? Ao menos o apóstolo Paulo, né? Podemos dizer o apóstolo João, que foi o que mais viveu, e essa versão ela é uma versão que se aproximou mais em tempo da versão latina, da hebraica, dos manuscritos originais. Existe a Intala, que é também conhecido como Vetus, quer dizer, latim é mais propriamente uma revisão da antiga versão latina, foi preparada na Itália na segunda metade do século, abrange ambos os testamentos. Existe a revisão de Jerônimo e, por último, a Vulgata. A revisão de Jerônimo é uma revisão da antiga versão latina feita por Jerônimo entre os anos 382 e 387, mas a Vulgata é uma nova versão da Bíblia elaborada por Jerônimo no ano 387 a 405 da era cristã. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e o Novo Testamento revisto, considerando as várias versões existentes em latim. É assunto bíblico. Jerônimo foi um homem mais sábio do seu tempo em assunto bíblico. Era também dotado de grande piedade e valor moral. Para realizar esta obra, instalou-se no mosteiro de Belém, baseando-se na Exapla de Orígenes. Nasceu no ano de 342, né? Jerônimo, e faleceu no ano 420 da era cristã. Por 1000 anos, a Vulgata foi a Bíblia de quase toda a Europa e também a base de inúmeras traduções para outros idiomas. A Vulgata é uma tradução muito importante, né, nos anais da história, né? Se formos aqui pegar, foi a Bíblia que formou a mentalidade do povo inglês e afirmou a seriedade nacional, com certeza, né? Nós veremos isso, né, mais adiante. João Ferreira de Almeida, né, que foi o ministro do Evangelho da Igreja Reformada holandesa e Badávia, traduziu o primeiro Novo Testamento, terminando em 1670. Foi esse João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia das originais para o português, né, dado a importância dessa versão é a que nós usamos nos dias atuais. João Ferreira de Almeida, né? O terceiro texto tem como título Outras Versões Orientais e Ocidentais. Entre as mais famosas versões orientais da Bíblia, destacamos a versão egípcia, copítica. São três as de primeira ordem, foram feitas até o ano 500 depois de Cristo. A etíope, do ano 330 da era cristã, a gótica, feita no ano 350 da era cristã, a armênia, né, feita no século V da era cristã, e a georgiana, feita no V século da era cristã, a eslovânica, feita no IX século da era cristã. Essas são traduções bíblicas dos originais para outras línguas mais antigas, as versões mais importantes até o 10º século da era cristã. Meus irmãos, existem as versões europeias, a versão inglesa, né? A Bíblia foi quem formou a mentalidade do povo inglês, afirmou
e firmou a seriedade nacional. A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia em linguagem popular. Houve 3 principais versões em inglês, abrangendo a Inglaterra e os Estados Unidos, feitas entre os anos 1380 a 1978. Né? A primeira versão foi feita por John Wycliffe, um grande erudito e estudioso das Escrituras. Pela ordem do segundo tradutor inglês foi D. Thaler, estudou em Cambridge e Oxford, conhecia a fundo o grego e demais línguas bíblicas. A primeira Bíblia impressa em inglês foi a de Tyndale. Ele publicou o Novo Testamento na Alemanha em 1525 devido às perseguições. Devido às perseguições, os exemplares tiveram de entrar na Inglaterra como contrabando. Quando descoberto, eram queimados. Tyndale foi morto antes de concluir a tradução do Antigo Testamento. Foi estrangulado e depois queimado em outubro de 1536 pelos católicos romanos da Antuérpia. A influência do seu monumental trabalho continua até hoje, porque a famosa versão autorizada hoje em uso é praticamente uma revisão de Tyndale. Então esse homem foi um servo de Deus que deu a sua vida por amor à difusão da Bíblia na língua grega. 4 principais versões gregas temos a King James, no ano 1603 a 1604 da era cristã, né? King James quer dizer Rei Tiago, né? É uma das versões mais usadas, né, na Inglaterra. Existe a versão revisada, existe a versão revisada americana, né? De 1881 a 1885, a versão padrão revisada. Existe também a versão da língua grega, vamos agora para a inglesa, vamos para a língua alemã. A versão alemã mais conhecida foi a de Lutero. Lutero preparou a traduzindo dos originais, concluiu em 1534. 1534 houve antes outra versão derivada da Vulgata, de tradução literal do século XIV. Lutero executou o trabalho em plena reforma, publicando-a. A versão em 1522, esta Bíblia de estimar valor para o movimento da reforma foi tão bem confeccionada que serviu de base para o alemão literário. Na Alemanha, a Bíblia é considerada como o começo da literatura. Então, através da versão da Bíblia escrita por Lutero para o alemão, foi baseado toda a gramática alemã, dada a importância daquela obra para o povo alemão, né? Para o povo alemão. Aí os irmãos já sabem, não temos muito a falar, né? Existe a versão de Almeida, que é a versão que nós utilizamos. João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, e Batávia estava na capital da Britânica. E estrangeiro na ilha de Java, na Oceania. Batávia é agora a moderna Jakarta, capital da Indonésia. Java era então do domínio holandês, conquistada pelos portugueses. Almeida traduziu o primeiro Novo Testamento, terminando em 1670. Em 1681 foi ele impresso em Amsterdã, na Holanda, isto é, 100 anos antes da primeira edição católica da Bíblia, a de Figueiredo, em 1781. Então, a tradição de João Ferreira de Almeida, em português, por este homem ministro do Evangelho, que vivia em Batávia, né? Em Jakarta, né? Que era a capital hoje capital da Indonésia. Ele traduziu para o português, e a sua versão foi uma versão mais antiga, né? Do que a versão católica feita por Figueiredo em 1781. Então Deus abençoe os irmãos. Não temos mais tempo de adiantarmos muito por causa do tempo. O vídeo ele tem um tempo limitado, só posso fazer até 15 minutos para publicar no grupo, né? Então aqui tem mais ou menos um resumo de todo o assunto, né? Existe a versão de Figueiredo, a tradução brasileira, a versão de Rotem, a versão de Matos Soares, né? Que são versões importantes, e outras particularidades sobre a Bíblia em português. Nós temos aí, depois os irmãos se aprofundam.
e se aproprie de assuntos que não deu tempo de falar aqui durante esse vídeo, mas a suma desses assuntos nós encontramos no texto da lição.